aqueles que desejarem ou puderem permanecer, eu vou dar sequência na explicação, não é, para o Manipura Chakra. Eu achei que assim fosse terminar, não é, no sábado, mas eu estava revisando as coisas que eu falei e eu percebi que tem algumas coisas ainda importantes para serem faladas do Manipura Chakra antes de nós entrarmos para o estudo do Anahata Chakra, que é o próximo chakra, que é o chakra que o coronário, né, o chakra do coração. Todo mundo gosta de assistir filmes, né? E tem alguns filmes que estão relacionados com o Manipura Chakra que eu gostaria de sugerir para vocês, tá? Um deles, não sei quem já ouviu falar no filme A Ilha do Medo. Não é exatamente um filme de terror, é um filme de um suspense psicológico, na verdade. Esse filme ele foi protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e é um filme muito interessante, né? Tem uma cena lá no filme que é uma cena assim, que a cena que mais me chama atenção, não é? É uma parte em que ocorre um debate, uma conversação, não um debate, não, uma conversa entre o ator principal, né, que seria, no caso, ele está fazendo o papel de um policial federal, né, um investigador federal, e existe uma conversa entre, e ele está na forma de um paciente, né, existe uma conversa entre ele e um general, e eles conversam sobre Deus. E o contexto em que essa conversa se dá é muito interessante, é uma autópsia do Manipura Chakra. São, acho que um minuto de conversa apenas. O filme tem 2 horas aproximadamente e tem 1 minuto, e esse minuto ele faz o filme todo. Na verdade, nesse minuto, o que acontece com até mesmo os escritores, os roteiristas, os autores dos roteiros, é que nem sempre eles apreendem, porque como eles também estão condicionados pelo programa, então eles não apreendem completamente o que eles estão falando, né? Assim, alguns casos, porque eu já participei de alguns debates com autores de roteiros de filmes, né? E quando se pergunta para eles o objetivo, né, qual era a intenção com aquele texto, eu verifico que eles não, assim, eles não têm 100% compreensão total do conteúdo daquela informação. A pessoa faz o download, né? É o que se chama de inspiração, né? Então a pessoa faz o download de uma informação e registra essa informação sob a forma de poema, sob a forma de um filme, de uma música, e ele espalha, não é? Então essa informação sobre diferentes efeitos, né, que dão a terapia de grupo. E só um minutinho, acho que não é comigo, não. É outra pessoa. É que eu estou fora de casa aqui, então o pessoal está se movimentando aqui. Bom, então, isso é um fenômeno. Os autores, chamados autores das obras, que sejam, assim, música, poesia ou filmes, etc., quando eles recebem, né, quando eles fazem o download de uma informação, eles têm uma noção, né, eles têm um certo domínio do conteúdo, mas em uma grande parte dos casos eles não têm o domínio total do conteúdo daquela informação que foi baixada. Por exemplo, só para dar um exemplo prático aqui, a música do Renato Russo, Pais e Filhos, né? Onde ele faz uma descrição ali, teoricamente, de uma situação individual em que ele está passando por um período de depressão, e ele ouve a notícia de uma garota que cometeu suicídio pulando do 5º andar, né? E aí ele faz uma série de conjecturações ali a respeito disso daí. Só que quando foi feita uma entrevista com ele na MTV, perguntando qual era o objetivo dele com aquela canção, e eu já tinha feito, antes de conhecer essa reportagem, eu já tinha feito uma análise da canção
e tinha dado, inclusive, uma palestra sobre essa canção, explicado essa canção numa comunidade espírita em Campinas. E uma das pessoas que estava na plateia, que era assim, fã, né, que tinha acompanhado o Renato Russo de todas as formas, chegou em mim e falou: como que você conseguiu essas informações que você passou aqui? Porque eu estudo o Renato Russo há anos, já acompanho ele, né? E tenho todos tudo sobre ele, e eu nunca ouvi a explicação dessa canção da forma como você explicou. Deu uma atualização muito completa dessa canção. E eu tenho uma entrevista eu tenho gravado uma entrevista em que o Renato Russo explica o motivo ou a canção, o sentido da canção, e não se aproxima do que você está explicando, que é muito mais claro, ficou muito mais evidente, eu entendi muito melhor essa canção a partir dessa explicação sua. A palestra foi explicando o porquê o céu é azul. Na hora da pergunta, na hora da canção, o Renato Russo faz a seguinte pergunta: me diz por que o céu é azul, explica a grande fúria da vida. Então, essas duas colocações dá o sentido total do download que foi feito nessa canção. Então, eu estou falando isso daí só para trazer de volta, né, o motivo pelo qual nós estamos falando isso daí, é que as informações, elas possuem, principalmente as informações mais assim profundas, elas possuem dentro delas a ligação com o programa de fundo, ou seja, com o que está acontecendo nos bastidores, que é o sentido da existência, e ao mesmo tempo elas revelam o que o inconsciente está conseguindo aprender do programa de fundo já, não é? E aí nós chamamos isso de inspiração. Agora, quando a gente tem consciência, conhece o programa de fundo e relaciona essas canções, músicas, poesias com o programa de fundo, que é o teorema dos sonhos, na verdade, que é o sistema de simulação. Então, essas informações, elas fazem muito mais sentido e ficam muito mais completas, né? E dão uma demonstração de como o ser está se sentindo, não apenas individualmente, mas coletivamente, né? E alguns fenômenos do nosso comportamento humano revelam a nossa percepção de realidade do princípio Deus, ou revelam como nós entendemos o sentido da nossa existência em relação a Deus, tá? E esse filme, A Ilha do Medo, quem já assistiu, se lembrar, não é? Depois que acontece uma tempestade lá no sanatório onde eles estão, ocorre uma tempestade muito forte, terrível, quebra árvores, destrói, né, muita coisa, e o general, então, se encontra com o ator, né, o coadjuvante lá, o personagem, e dá uma carona num carro, num jipe lá. Eles estão caminhando e eles estão olhando, né, a destruição que a tempestade fez. E ele, um general, não é? E general remonta, né? Ele emite a ideia de poder, não é? É um general falando. Então, o concílio aí entre poder e a fala da explicação que o general vai dar de Deus revela o tipo de mentalidade que o ser humano tem em relação à compreensão que ele tem de Deus. O general diz o seguinte: você gostou do presente? Não é? E o rapaz pergunta: qual presente? O presente que Deus deu. Ele fica assim curioso: qual é o presente, então? E o general, então, olha só a violência, né? A violência da natureza, a fúria da natureza, né? Como o próprio Renato, né, mencionou, me explica a grande fúria, né? Ele comenta a fúria da natureza, a violência de Deus. Esse é o presente de Deus. Deus gosta de violência. Ele é violento. Dá uma olhada ao seu redor. O mundo é violento. As pessoas são violentas. O universo é violento. Deus aprecia a violência. A violência é um perfume agradável para Deus. Esse foi a fala do general, mais ou menos isso. Não está exatamente assim,
mas se vocês forem lá e pegar o filme e pegar essa parte, vocês vão ver que a fala dele está mais ou menos aí. Então, o sentido ali, na verdade, é que o general, ele então está apontando uma ideia coletiva que a humanidade tem de Deus. Não é apenas o general que pensa assim. De um modo geral, é uma ideia que predomina na Deu uma travada aí. E aí? Estou de volta ou tá bom? Falou da ideia do general, que é a ideia da humanidade, né? De Deus. Então, nós temos um discurso que Deus é amor, Deus é bom, Deus é pai, Deus é... Enfim, esse discurso é o que faz com que a gente consiga lidar com a possibilidade de que seja assim. Mas a realidade é que quando nós olhamos ou nos comportamos ou demonstramos a ideia que nós temos de Deus em termos predominantes, o resultado será que vai aparecer uma percepção um pouco violenta desse conceito, tá? E é o que nós pensamos, não é? Por exemplo, quando nós dizemos, quer ver só uma coisa? Deixa eu mudar aqui. Ok. Vou colocar a câmera. Muito bem. Uma coisa, quer ver? Quando nós dizemos, por exemplo, que Deus nos colocou aqui, certo? Quando a gente pensa, quando a gente fala assim, por que nós estamos aqui? Deus nos colocou aqui para que nós possamos evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. E como foi que nós viemos parar aqui? Deus nos colocou aqui. Não é isso que a gente pensa, Aline? Normalmente, né? Exatamente, normalmente. Não é isso? Se a gente partir do princípio de que a probabilidade de Deus está dentro da equação, né? Nós estamos lidando com Deus. Então, a gente parte do princípio de que nós fomos criadas por Deus, com almas. Ele criou o mundo, o universo, o material e nos colocou aqui dentro. Certo? Para quê? Para que a gente pudesse evoluir. Esse é o conceito geral, não é isso, Isabela? Muito bem. Agora, olha só. A gravidade, né, a seriedade dessa afirmação. Porque essa afirmação, ela aparentemente parece ser uma coisa de exaltação da pessoa de Deus. Mas, na verdade, é uma acusação séria e indevida. Porque, veja bem, olha só, essa acusação, não é, ela está baseada na ignorância humana, evidentemente. Mas ela é uma acusação, ela não é uma afirmação, ela é uma acusação. E é uma acusação grave, porque nessa acusação está a denúncia de que Deus é uma pessoa cruel, sádica e violenta. Quer ver só? Se nós analisamos o universo, ele tem o universo como um todo, né? Se a gente saísse do universo, vamos imaginar que a gente saia do universo e nós estamos olhando o universo como uma bolinha, né? De fora do universo. O universo ele é escuro, extremamente escuro. 98% da composição do universo é escuridão, 2% é luz. Se pegar toda a produção de luz do universo, todos os sóis, supernovas, quasars, tudo, se juntar toda a luz que o universo produz, dá apenas 2% do total do universo, o resto é escuro.
ok? O universo é frio, a temperatura média é 2 kelvins, 270 graus negativos, então é frio, extremamente frio e escuro. O universo é hostil, explosões, meteoros, é confuso. O universo é extremamente hostil, tá? E finalmente o universo ele tem uma característica que ele entra em entropia. A entropia é um fenômeno da física que produz a decomposição, a degradação da organização vista no universo. Então ele acaba morrendo. Em algum momento o universo também acaba morrendo. O Sol ele dura bastante, mas ele está em extinção. Não se preocupe que dá tempo da gente viver bastante, mas o Sol está em extinção. O sistema solar, como um todo, está em extinção. Portanto, nós também estamos em extinção. O resultado individual é que as pessoas elas morrem. É um fenômeno. Né? Dizem assim, que a única certeza é que a morte é certa. Então, nós observamos que na característica do universo existe um princípio de ele ser letal, ou seja, fatal. Qualquer um que entrar aqui necessariamente vai morrer. Correto, Tulaci? Né? Então, veja bem, as características do universo: escuro, frio, hostil e letal, ou seja, fatal. Agora, eu estou cercado de mães amorosas aqui, certo? A Isabela é uma delas. Deixa eu ver quem mais. Aqui. Tem um monte, né? Tem candidatas para serem mamães também, né? A Aline está aí. Tem muitas mamães. A Raquel, né? Uma mamãe. A Gilene, a Gigi, né? A Manuela está, assim, maternando a humanidade, mas, enfim, vamos imaginar uma mamãe amorosa e tem duas aí na tela aí. Vamos colocar a Tulaci e a Isabela, que são farinha do mesmo saco mesmo, então já pega essa ladeira, certo? Então, essas mães, elas são alucinadas de amor pelos filhotinhos delas, certo? Agora, imagina se essas mamães construíssem uma câmara fria. Uma câmara fria. Imagina que elas constroem uma casa que é uma câmara fria. E aí lá dentro tem muitos perigos e certamente qualquer um que entrar ali vai morrer. Aí essas mamães amorosas colocam os filhotinhos delas lá dentro. Por que essas mães não fariam isso? Porque elas não são loucas, simples. Elas são amorosas. Elas não vão fazer isso jamais. Só uma psicopata, uma louca, demente, uma serial killer faria isso com os próprios filhos. Tem casos, viu? Tem casos. Então, veja bem, não é, né, assim, comum, mas tem casos. Normalmente, as mamães, elas preferem morrer do que ver os seus filhotinhos sofrendo. Isso é o natural. Elas se arriscam, né, para cuidar dos seus filhotes. O normal é isso, é o que a gente vê de experiência. Nós, né, criaturas de Deus, nós não fazemos isso com os nossos filhotes, que é aqueles que nós amamos. Agora nós afirmamos que Deus fez isso com os deles. Você entendeu? Então, se ele é capaz de fazer isso, ou nós somos superiores em termos de amor e moralidade, ou ele tem problemas psicológicos. Ou então essa afirmação de que nós estamos aqui e de que nós fomos colocadas aqui não é válida. Porque se Deus fez isso, se Deus realmente fez isso, se ele criou o mundo material, criou a alma e colocou a alma dentro do mundo material, onde ela passará por sofrimentos e morrerá necessariamente, então esse Deus ele tem um problema psicológico gravíssimo, porque nós sabemos que isso não se deve fazer. Não é assim, Isabela? Correto? Então, veja bem. Das duas, uma. Ou nós estamos aqui, ou Deus nos colocou aqui, e aí isso é sério, porque se for assim, então
necessariamente nós temos que considerar a possibilidade de que essa pessoa, Deus, seja realmente violenta, perigosa e agressiva, o que nos assusta, de certa forma. Aí nós vamos repetir o padrão, nós vamos criar fogueiras, nós vamos criar violência, nós vamos matar as outras pessoas, porque já que Deus é originalmente violento, agressivo e psicótico, psicopata, por que não repetir o comportamento dele? Já que ele pode e ele fica feliz com isso, então vamos nos comportar semelhantes a ele. Por que não? E nós temos visto isso no processo histórico da humanidade. A repetição da ideia que eles têm do comportamento de Deus ou da natureza de Deus. Então, como eles partem do princípio de que Deus é um princípio de poder e violento, então eles acabam repetindo o padrão de comportamento. É como eu falei da outra vez, né? A criança, quando ela é abusada, tende a se tornar um psicopata, um abusador também no futuro. Então, como a humanidade tem a ideia de que Deus é violento, então a violência vai continuar. Não tem como. Entende? Vai ser uma repetição do padrão. Por isso que não termina isso daí. Quer ver? Agora, a nossa hipocrisia, bom, claro que, veja bem, também existe a possibilidade de que nós não estejamos aqui. Não é? Teria uma forma de demonstrar isso? Primeiro, a afirmação de que nós estamos aqui procede, de fato, é verdadeira? Não é? Então, nós precisaríamos entender a existência de Deus de uma maneira mais sofisticada, porque essa forma básica, ela dá um problema sério, colateral. É básico, né? Deus criou o mundo, nos colocou aqui, é básico. Isso é muito básico. Mas essa percepção básica, ela é extremamente perigosa, porque dentro dessa percepção básica tem um vírus, que é uma ideia perigosa de que Deus é um ser psicótico, que faz uma coisa terrível. E para explicar essa reação psicológica, esse princípio, existe um fenômeno chamado a Síndrome de Estocolmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Síndrome de Estocolmo. Aqueles que não ouviram falar da Síndrome de Estocolmo, basicamente, a Síndrome de Estocolmo consiste no seguinte fenômeno. Uma pessoa é sequestrada por alguém, por um maníaco, né? Por um abusador, e essa pessoa, então, ela é aprisionada em um cativeiro, né? Um porão, em uma caixa, em algum lugar. E se torna, então, um escravo, uma escrava sexual desse algoz, desse torturador. Né? Com o tempo, a pessoa que é assim sequestrada, que está sob efeito de tortura, ela tem duas opções. Ou ela se mata para se livrar daquele sofrimento, ou então ela se adapta ao sofrimento e aprende a extrair do sofrimento algum resíduo de prazer que justifique para o processo de continuar a vida. Porque a vida, se a pessoa não se matar, a vida tem que continuar de alguma forma. E como se vai fazer isso? A mente desenvolve mecanismos de assimilação de prazer mesmo em processos de muita dor e sofrimento. Que é uma forma de autodefesa, né, de certa forma. E como essa autodefesa, ela se torna, como ela é um paliativo, na verdade, ela não é natural, porque naturalmente nós queremos bem-estar e liberdade e felicidade, mas numa situação de prisão, né, de ser um refém de um algoz torturador, nós estamos privados de liberdade e experimentamos dor, então isso não é natural. Então, os recursos que a mente utiliza são paliativos, circunstanciais, não é para durar, não é para ser para sempre, é para ser apenas por um período. É tipo uma anestesia, né? A anestesia não é para ser usada continuamente, senão a pessoa nem vive, ela fica em coma. Então a anestesia ela é um paliativo. Mas quando o cativeiro se prolonga muito, esse anestésico ele tem que ser tomado constantemente.
isso dá um efeito colateral que sequela a mente da pessoa, lesa a mente da pessoa, ao ponto em que a pessoa começa realmente a acreditar que ama o algoz. Então, ela se apaixona pelo sequestrador, pelo algoz. Isso é um fenômeno estudado na psicologia, né? Chama-se síndrome de Estocolmo porque aconteceu um fenômeno na cidade de Estocolmo, eu acredito que Estocolmo é na Suécia, me parece, e houve um sequestro e uma das meninas, então, se apaixonou pelo sequestrador e defendia o sequestrador depois, né? Então, foram estudar muitos outros casos e viram que existia uma certa similaridade em que a pessoa que passava muito tempo sob o domínio de sequestradores e de pessoas violentas que produziam sofrimentos, acabavam desenvolvendo amor, um apego àquelas pessoas que eram torturadores. Isso deixou os psicólogos assustados, porque é patológico. E deu-se o nome desse fenômeno de síndrome de Estocolmo. Ok? Deu para pegar a ideia, né? Muito bem. Então, agora, vamos colocar essa síndrome de Estocolmo na nossa situação em termos de relação com Deus. Quando nós partimos do princípio de que Deus nos criou, nos colocou aqui, para que nós fôssemos felizes ou para que nós evoluíssemos, então nós estamos admitindo que nós estamos num cativeiro. Nós estamos admitindo que nós fomos presas num cativeiro, que é escuro, é frio, é hostil e é letal. Então, nós estamos admitindo, a priori, mesmo que nós não percebamos isso, mas inconscientemente, nós estamos admitindo o seguinte: Deus é violento, como é a fala do general, ele é um psicopata, porque não se faz isso com pessoas que realmente você ama, uma mãe não faz isso com os filhos, só faz isso com... né? Então, nós estamos lidando com um louco, violento, psicopata, e tem o controle sobre nós. Qual vai ser a nossa reação agora? Como é que a gente vai lidar com isso daí? Ou a gente se rebela contra ele, o negamos completamente, aí isso já é o ateísmo, que é, de uma certa forma, o ateísmo nesse sentido seria uma forma digna de reagir contra essa loucura psicológica. Ou então, nós simplesmente adaptamos-nos a essa convivência patológica e passamos a tentar amar esse ser. Então, quando nós dizemos que nós amamos Deus e, ao mesmo tempo, temos a ideia de que ele é violento e psicopata, então esse amor é patológico, é uma síndrome de Estocolmo. Então, não é uma síndrome de Estocolmo coletiva. É assim, é um grupo que está sob um efeito patológico. E esse grupo é, assim, vulnerável a esses tipos de situações, porque é um grupo vulnerável, né? São como, assim, os seres humanos, eles estão... devido ao desconhecimento, né, eles acabam se tornando vulneráveis e passam a ter considerações dessa natureza. E essas considerações filosóficas ou teológicas sobre Deus são considerações doentias a respeito de Deus e são denúncias e acusações indevidas, são acusações que não procedem, na verdade. E, em termos do conhecimento védico, nós estamos adaptados ou estamos assim, em condições de derrubar essa teoria a respeito de Deus. Que é uma teoria, não é uma realidade, é uma teoria. E essa teoria de que Deus é violento e um criador patológico é uma teoria criada em ambientes violentos, com muito sol, o elemento fogo, são os desertos. Então, as teorias de Deus que vêm dos desertos são normalmente teorias violentas, agressivas. E o resultado consequente disso é o que a gente vê por aí. Entendeu? Então, as explicações superiores de Deus sempre vai envolver bastante tecnologia de conhecimento, que é inevitável, né? Porque nós estamos lidando com uma tecnologia de conhecimento, e, ao mesmo tempo, assim, demonstram que esse ser, a fundamentação, ou que fundamenta, não é, esse ser, a motivação desse ser, é uma motivação originalmente baseada em princípio de amor. Agora, como é que vocês sabem que eu próprio não sou uma super mutação da síndrome de Estocolmo? Porque eu posso ser a minha fala pode ser uma mutação
da síndrome de Estocolmo também, ou não? Porque eu estou aqui descrevendo uma situação em que eu estou apresentando a possibilidade de que esse princípio Deus seja um princípio de amor, mas a realidade de que as pessoas continuam morrendo está diante de nós. Então, será que eu não seria uma supermutação da síndrome de Estocolmo? Bom, isso se pode observar com o que nós temos nas mãos, o que nós temos diante de nós, para evitar esse tipo de abuso psicológico, teológico, né, dos mestres, dos orientadores, que nos orientam a ver ou a pensar Deus do ponto de vista do princípio de poder e, portanto, violência, naturalmente, o que nós temos realmente é a nossa própria capacidade de bom senso e razão, a nossa inteligência. Então, nós temos que observar o que é oferecido como informação e recolher daí, assim, através da nossa coerência, do nosso bom senso, aquilo que nos parece mais natural e mais perfeito na hora de compreender, na hora de conceber, na hora de perceber a existência de Deus. Tá? Mas, para se fazer essa operação, é impossível fazer essa operação se não se entender o universo como uma simulação. Não tem como, eu já digo, não tem como superar a síndrome de Estocolmo se não for feita a operação do entendimento do universo, não como sendo uma realidade objetiva, mas como sendo uma simulação didática ou pedagógica. Lá na frente, Aline, você fez aqueles áudios que você passou para mim. Eu vou usar aqueles áudios porque aquela colocação que você fez reflete o que tem na mente das outras pessoas. Você pode ter certeza que aquelas observações que você fez fica guardadinho no coração das outras pessoas. Só que, claro, a gente não puxa muito o assunto, porque como ele é tenso, a gente não tem como lidar com ele sem uma forma de explicar adequadamente. Então, a gente nem entra muito, né, nesse nível. Mas eu vou puxar o tema em algum momento aí, vou expor, não é, a questão para poder, né, dar uma explicação disso daí. Porque tem, né, a sua colocação, ela procede e ela é bastante relevante nesse caso. Mas, de qualquer maneira, se nós não compreendemos o universo como sendo um sistema de simulação, então nós vamos sempre partir do princípio ignorante de que nós estamos aqui. E nós sempre vamos partir do princípio de que nós e o equipamento que nós usamos, que são os nossos corpos, são uma coisa só. Nós sempre vamos partir do princípio de que nós estamos dentro do corpo, portanto, dentro do universo, dentro da Terra e tal, etc. Então, esse ponto de partida, para entender a realidade, produz uma equação deselegante e, assim, patológica. Essa nunca foi, nem nunca será, a orientação védica. Os textos védicos nunca admitem semelhante posição. Essa teoria, primeiro, ela é intuitiva, porque o programa ele nos convence a achar que nós estamos aqui. Então, independente de ser védico, ou cristão, muçulmano, sei lá, budista, qualquer coisa, a intuição exercida pelo programa vai exercer essa função. Então, nós vamos realmente ter a experiência, né, de que nós estamos aqui, e nós vamos partir desse princípio. Isso é bem, assim, compreensível até. Agora, na hora em que nós estamos falando profissionalmente de autoconhecimento e autorrealização, partir desse princípio dá uma equação deselegante e patológica. Então, nós precisamos partir do princípio correto. É como uma conta de matemática. Se você começa uma conta com um valor errado, a conta vai dar um rolo lá na frente que não termina mais. Por isso que a humanidade está há mais de 10 mil anos de história teológica e filosófica tentando encontrar uma explicação e não fecha a equação. Nem nunca vai fechar, claro, porque a base inicial da equação tem um fator que está incongruente, então não vai fechar jamais. Para poder fechar essa equação, dessa forma que eles estão querendo, o princípio, que é a probabilidade de Deus, tem que ser arrancada da equação, porque torna a equação horrível. Então,
é natural que as pessoas se tornem ateístas. Na medida em que os países se desenvolvem economicamente, tecnologicamente, eles se tornam ateístas. É o Japão, a Suécia, enfim. Os países ficam ateus na medida em que eles resolvem os seus problemas básicos da vida, como, por exemplo, alimentação, moradia, enfim. Então, como você já tem tudo isso, você pode descartar Deus, porque é uma ideia que internamente as pessoas não conseguem digerir adequadamente. Então, as coisas básicas foram resolvidas, pronto, não precisa mais de Deus. Né? É o que acaba acontecendo, porque a concepção de Deus, ela é uma concepção feia. Quem é que quer ficar cultivando um ser que internamente você desconfia que é um psicopata? Ninguém. Então, quando a pessoa desenvolve uma certa sanidade, ela rejeita essa concepção, naturalmente. Por isso que, assim, para o futuro, uma das religiões proeminentes do futuro é o budismo. Porque o budismo, ele elimina da equação o princípio Deus. Ele deixa a meditação. Meditar todo mundo pode fazer, porque é bom, regulariza o sistema nervoso central, os batimentos cardíacos, o funcionamento dos órgãos. Então, é uma coisa prática. E você não precisa ficar lidando com um princípio que quebra a sua cabeça, perturba a sua mente e ainda cria uma certa repulsa. Por isso, o budismo é interessante para o futuro, já que a concepção de Deus explicada, que nós temos à disposição atualmente, acaba se tornando antipática para as pessoas que começam a pensar. Tanto é que, normalmente, religiosos estão associados com pessoas menos inteligentes ou pessoas carentes, talvez assim, de modo geral. É um pouco, assim, deselegante você se apresentar como um intelectual e, ao mesmo tempo, se apresentar como uma pessoa teísta. Parece, no meio acadêmico, por exemplo, em universidades, entre pessoas inteligentes, soa como sendo elegante questionar a existência de Deus ou rejeitar a existência de Deus. É intelectualmente deselegante, no meio acadêmico, entre pessoas, abre aspas, inteligentes, a ideia de Deus. É muito comum isso daí. Justamente pelo fato de que a explicação desse princípio Deus é uma explicação deselegante, porque parte de um princípio patológico. Tá? Então, para a superação desse princípio, dessa distorção teológica a respeito de Deus, é importante que nós tenhamos como assim base, como norte para a equação, a ideia ou a compreensão de que, de fato, nós estamos lidando com uma simulação. Aí muda todo o contexto. Ah, mas Devananda, esse negócio de simulação, isso daí não é o negócio lá do pessoal esotérico, do New Age, não é assim. Nós já temos dados científicos para demonstrar matematicamente que o universo é uma simulação. É muito simples. Não é uma questão de fé, não é preciso rezar, se esforçar para acreditar nisso, não é assim. A gente já tem dados racionais, científicos, para demonstrar que isso é uma simulação. E os textos védicos, que são textos teístas, pacíficos, inteligentes e de futuro, apresentam o universo nunca como sendo uma realidade objetiva, nunca. Sempre se apresentou o universo, ou os universos, porque agora atualmente se está falando em multiversos, né? Mas o primeiro que tentou falar sobre multiversos foi o Giordano Bruno, e ele foi queimado, porque, afinal de contas, né, Deus gosta de sacrifícios humanos, então vamos queimá-lo. Então, o Giordano Bruno, ele foi o primeiro aqui no Ocidente a tentar mexer no assunto de multiversos. Agora, se fala abertamente sobre multiversos, mas os textos védicos sempre apresentaram a explicação do universo como sendo um entre centenas de milhões de outros, ou seja, sempre foi multiverso, nunca foi universo. E a explicação dos multiversos dentro dos textos védicos nunca foi universos objetivos reais, sempre foi simulação de universos. E o termo para isso é Maya, né? Ou a simulação. E agora nós temos matemática e física que comprovam essas explicações originais que já estavam nos textos védicos. Né? Então, isso indica que os textos védicos sempre foram textos para pessoas sofisticadas, que
assim, possam entender a existência de Deus utilizando-se dos máximos recursos da inteligência. É claro que a matemática e a física ajudam, não é, a determinar ou a identificar esse valor. Então, a ciência, nesse sentido, corrobora o princípio de revelação védica. Né? Só que os textos védicos, ele tem uma vantagem em relação à ciência moderna. É que os textos védicos conseguem fazer a fusão entre a simulação de realidade e o princípio original, que é a probabilidade de Deus. Então, os textos védicos são teístas. Ao passo que a ciência moderna, ou a conjecturação meramente intelectual, humana, ela acaba se fundindo ao ateísmo devido à náusea provocada por séculos e séculos de uma ideia distorcida de Deus, que é praticamente uma patologia fundamentada numa pressão biológica como consequência da interação da alma na experiência contínua de ser rejeitada. E os fatores biológicos que predominam o elemento fogo. Então, quando você junta a fome e a vontade de comer, dá o que dá, entendeu? E isso tem que ser corrigido. Se não for corrigido, na medida em que as pessoas vão ficando mais e mais cheias de informação e precisando de explicações coerentes, explicações que equacionem, acalmem a inteligência com uma certa coerência, vai dando medo, síndrome de pânico. As pessoas ficam assustadas, paranoicas, que é o efeito. Porque você tem uma quantidade grande de informação, uma inteligência rápida e, ao mesmo tempo, não tem respostas coerentes. O resultado disso é que dá um desequilíbrio psicológico, emocional. Então, as pessoas se matam, enlouquecem, ficam deprimidas, se drogam, porque tem que, dar uma pausa no jogo, já que chegou num ponto alucinante, então tem que ter uma pausa. Aí, drogas, álcool, né? As pessoas são alcoólatras, quase todas, praticamente. Elas precisam de álcool, precisam de drogas, precisam de entorpecentes, né, para dar uma aliviada nessa pressão toda. Bom, então, eu vou concluir a minha fala aqui. Eu já aproveitei, né, porque, assim, eu observo aqui, né, quando tem perguntas aqui, então eu paro. Mas quando não tem perguntas, eu continuo falando até as 8. Então, eu já falei até as 8. Eu acho que eu ainda não concluí claramente esse assunto. Tá? Eu dei uma introdução aqui, mas eu vou continuar falando sobre isso daí. Eu acredito ainda que eu vá falar mais sobre esse assunto ainda essa semana. Porque não adianta a gente entrar no Anahata Chakra para falar de amor com um processador contaminado com ideias horrorosas de violência, de agressão, de patologias. Essas contaminações teológicas, elas fazem o estudo do Anahata Chakra parecer um bate-papo de comadres, inútil. E não é o nosso caso. Nós estamos fazendo uma pesquisa muito séria, que nós estamos investigando a mente de Deus. Nós estamos entrando E isso é muito profundo. Então, eu preciso ter a segurança de que eu vou assim conduzir a operação de uma maneira produtiva. E é como pegar um pendrive contaminado com vírus e colocar no computador. O vírus vai para o computador. Né? Então, se a gente não fizer o scanner do tipo de concepção que nós estamos carregando conosco sobre Deus, na hora que nós começarmos a falar do amor, vai ser um bate-papo de comadres. Mas Deus não vai entrar na operação, porque a gente vai manter uma certa desconfiança. E essa desconfiança não é apropriada. Ela é inoportuna, na verdade. Amor que você considera que uma pessoa está fazendo o mal para você é patológico, não é amor. E não é o nosso caso. Ok? Bom, então eu vou parar agora, realmente, né? Me lembraram aqui
que a Isabela me lembrou, né? Depois lembra da pergunta da Anali, caso não dê hoje para outro dia. É verdade, sim. A Anali fez uma pergunta, né, Ali? Olha lá. Vou pegar aqui de volta a pergunta da Anali. A Anali fez a seguinte pergunta. Ainda tomando os psicopatas, não é? Porque a pergunta da Anali nos mantém presos ao Manipura Chakra, que são um ambiente fértil para psicopatas. A Anali fez a seguinte pergunta, ainda tomando os psicopatas como exemplo de abuso de poder e considerando que um karma foi iniciado, qual a relação dessas situações específicas quanto ao despertar e ao mundo das ilusões? Claro, né? Porque, veja bem, num ambiente fértil para psicopatas, você precisa de um sistema de segurança. Onde é que você coloca psicopatas? Você tem que aprisioná-los. Né? E essa prisão é o Manipura Chakra. Então, tem dentro do Manipura Chakra um sistema de decantação desses pacientes aí, para que eles possam, eventualmente, não absorverem ou serem transferidos para o Anahata Chakra. Né? Então, aí, qual seria o mecanismo de seleção para verificar ou para checar, não é, quais desses pacientes já estão aptos a serem liberados da ala, digamos, de tarja preta? Porque numa clínica de recuperação, numa clínica... Nossa, eu estudava, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia. E um dos meus, digamos, passatempos, assim, nos meus momentos de laboratório, era visitar os sanatórios. Eu ia e eu via muitas coisas lá interessantes, né? No momento eu vou contar algumas aí. Eu acho que eu vou fazer isso amanhã, sim. Eu tenho um exemplo importante que eu posso dar aí para amanhã. Mas nas clínicas tem as alas, né? Na prisão também tem, né? Aqueles são mais perigosos. Tem prisão de segurança máxima, prisão, né, de segurança mínima, tem semiaberto. Então, o sistema de karma, ele garante que aqueles que estão mais ou menos calminhos possam entrar para um sistema semiaberto. Né? E os pacientes que são ainda tarja preta permanecem, não é, assim, presos ao ciclo, que é o Manipura Chakra. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã, então. Vamos entrar no tema do karma, porque o karma ele é justamente o filtro, que é o scanner, que permite identificar quais são as almas que já têm condições de serem transferidas da ala mais tensa, não é, no caso, para uma ala mais leve. E eu acho que esse aí, de repente, pode ser o nosso caso, hein? Vai que nós já está mais ou menos bom. Mas eu acho que sim. Bom, então eu vou fechar aqui, tá? E eu estou muito, assim, desejoso de falar de amor, é verdade. Eu já estou falando de psicopata já há muito tempo. Mas não tem como. O Manipura Chakra é grande, né? É o Sol, é gigantesco. Então, não tem como você atravessar um deserto, assim, de repente, né? Um mar, um oceano. Então, você tem que ter... Quem viaja para a Índia sabe, né? Você olha para baixo, assim, de 14 horas sobrevoando o mar. Então, você tem que ter paciência mesmo, né? Bom, eu vou parar por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, então a gente pode finalizar, né? Já são 8h10. Vamos, então, entrar em trabalho de parto? A Karuna G está por aí, Karuna? Sim. E está sendo gravado? Tá bom, então. Vamos pegar uma carona com a Karuna, né? Vamos ver se a gente trabalha um pouquinho também aí. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia.